Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 8. Lá nos primeiros 10 versículos, nós vamos ver a segunda multiplicação de pães e peixes. Mas eu quero trazer uma curiosidade aqui que Deus abriu os meus olhos e eu quero compartilhar com vocês. Mas eu já deixo como sugestão de leitura para que você, após assistir esse vídeo, faça a sua leitura completa de Marcos capítulo 8, para que você possa ali nos primeiros versículos compreender como aconteceu a segunda multiplicação de pães e peixes. Peça ao Senhor que Ele abra a tua mente para que você consiga compreender e interpretar o texto. Mas existe algo logo no comecinho que eu quero destacar, uma fala de Jesus para os seus discípulos, que eu quero compartilhar com vocês. Lá no versículo 2, Jesus vai dizer o seguinte: tenho compaixão dessa gente porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Jesus estava falando ali para os seus discípulos que aquela multidão que estava com ele, e lá no final do texto nós vamos ver que eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças que porventura tivessem ali. Há 3 dias essas pessoas estavam ali com Jesus, ouvindo a palavra de Deus, elas estavam ali sedentas pela presença do Senhor, mas estavam sem comer. E Jesus se compadeceu delas. Aí o Senhor colocou assim, abriu a minha mente, eu quero compartilhar com vocês. Por que Jesus esperou 3 dias para mandar os discípulos organizarem, arrumarem comida para aquela gente? No final do texto nós vamos ver como isso vai acontecer. Porque 3 dias depois, Jesus chamou os discípulos para compartilhar com eles essa situação, para que resolvessem alimentar o povo. Será que o povo não tinha sentido fome desde o primeiro dia? Possivelmente sim, era muita gente. As pessoas não tinham fome no segundo dia? Com certeza elas tiveram. Mas por que só no terceiro dia que Jesus chama os discípulos para poder arrumar comida para aquele povo? Talvez a gente às vezes fique pensando, será que Deus não está vendo a minha fome? Deus não está vendo, será, a minha necessidade? Porque não é questão de querer, de vontades, são necessidades. Como alimentar o nosso corpo, alimentar nossa alma, o alimento é necessário. Às vezes a gente pode parar para pensar, será que Deus não está vendo que até agora eu estou sofrendo, que até agora eu não fui saciado naquilo que eu preciso? A resposta é que Deus está vendo sim, porque aquele que criou os olhos não é cego. Só que às vezes Deus permite que nós passemos 1, 2, 3 dias com fome, seja uma fome física, seja uma fome de algo que nós estejamos necessitando, para que nós possamos ver e para que outras pessoas possam testemunhar que mesmo na ausência daqueles recursos, o Senhor é Deus e Ele tem nos sustentado de muitas outras maneiras. É claro que Jesus tinha se compadecido do povo no dia 1, no dia 2, não apenas no dia 3, mas no dia 1 e no dia 2, o Senhor estava alimentando o povo de outra maneira. O Senhor estava alimentando o povo com a sua própria presença, com a palavra vinda dos céus. O Senhor estava fortalecendo aquela gente e sustentando aqueles corpos. Ao terceiro dia, Jesus vai falar, eu tenho compaixão desse povo. Não é que Jesus não tivesse compaixão nos dias anteriores. É que assim Jesus estava mostrando também que mesmo na ausência temporária de alguns recursos que nós precisamos, Deus é Deus para nos sustentar até sem esses recursos. Então eu quero compartilhar hoje com vocês algo que Deus coloca no meu coração e peço que você compartilhe esse vídeo com outra pessoa para que essa pessoa também saiba e receba o que você está recebendo agora. Deus, Ele vê sim a nossa fome, a nossa necessidade.
E mesmo que Ele não venha nos atender logo no momento em que a nossa fome começa, isso não significa que Ele não se importa. O Senhor está usando esse momento, que aquela situação que nós precisamos ainda não nos foi chegada, para mostrar que mesmo sem aquele recurso, Ele é Deus para nos sustentar de todas as formas. Assim foi com esse povo e assim é com a gente. Então, mesmo que a sua necessidade, a sua fome ainda não tenha sido atendida, saiba que Deus está te sustentando. Ele vai trazer a sua comida, Ele vai trazer a sua urgência, Ele vai estabelecer ali o socorro dele. Mas antes disso, Ele mostra que mesmo na ausência desse recurso, Ele está te sustentando. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida com Deus de comunhão. Entrega a tua vida ao Senhor e o restante Ele vai fazer. Que Deus te abençoe.